Nós estamos, tá tão gostoso aqui que Glória a a Deus. Marcela está anotando tudo e nós estamos aqui ouvindo atentamente. Está muito bom. Nossa, é uma maravilha de Deus. Glória É a uma Deus. habilidade que Deus está dando para nós. Que bom, glória a Deus. E eu estou me quebrando aqui para traduzir do alemão para o português, porque a minha apostila está em alemão. E eu estou traduzindo mentalmente aqui tudo para o português. Mas se Deus quiser, nós vamos ter essas apostilas traduzidas para o português daqui uns meses. Enfim, glória a Deus. Então, a próxima parte do tabernáculo, vamos entrar no tabernáculo, na parte de dentro. Então, se vocês olharem ali embaixo, no meio, mais ou menos no meio, porque tem três figuras. Na página 158 da Bíblia de Estudo Pentecostal. Na página 158, né, tem em cima um desenho geral. Aí a segunda é a vista interior. E o terceiro, o significado espiritual do tabernáculo, onde que ele mostra de modo, como é que fala, uma espécie de planta, né? Uma espécie de planta, uma planta baixa, para a gente ver como que era por dentro. Então tem o lugar santo, que tem 3 móveis dentro dele. Nós estamos com a Bíblia aberta e estamos vendo que realmente tem 3 peças ali. Então, tem do lado, né, imagina a gente entrando nesse lugar, a gente iria ver do lado direito a mesa dos pães. Do lado esquerdo, o candelabro de ouro e na frente o altar do incenso. Conseguiram entender isso? Tem como ligar a luz aqui, por favor? Né? Então, esses 3 móveis, esses 3 objetos, eles tem a mesa com os pães, que simbolizava o quê? Simbolizava comunhão, porque naquela época, ainda hoje, né, é normal quando a gente tem muita amizade com as pessoas, a gente sentar com as pessoas e comer alguma coisa, né? Então naquela época isso era muito mais forte. A gente só fazia uma janta, uma coisa assim, com pessoas muito próximas, muito amigas. Então essa mesa simboliza isso, a comunhão entre os irmãos e a comunhão com Deus e também o alimento, né? O alimento que Jesus é o pão que foi dado. E aí tem do lado esquerdo o candelabro, que simboliza a iluminação do Espírito Santo. Da onde é que nós sabemos isso? Porque ele era feito de ouro puro. Todos os outros móveis, quase todos os outros, né? Quer dizer, primeiro falei todos os outros e depois falei quase todos os outros. Mas é que a arca do concerto, ela era feita de ouro e de madeira. Mas ela tinha uma parte dela que era o propiciatório. O propiciatório era feito de ouro, só que o propiciatório ele era uma parte também da arca do concerto. Só que em alguns casos ele era citado separado, né? Então, se ele for visto junto com a arca do concerto, então eu posso dizer que somente o candelabro é que era feito de ouro puro. Isso tem um significado importante, porque o ouro significa Deus e a luz significa a ação de Deus iluminando a nós pelo Espírito Santo. Então o candelabro ele simboliza o Espírito Santo. O Espírito Santo, entre outros símbolos que ele significa, o Espírito Santo. Então só a luz do Espírito Santo é que deve nos iluminar,
Porque interessante que esse tabernáculo, ele era todo fechado. Então, ali não tinha janelas. Então, ele era escuro. Então, a única luz que havia lá dentro era essa luz do candelabro. Senão, ele era escuro. E isso é um símbolo importante para dizer o quê? Que a única luz que deve nos iluminar é o Espírito Santo. E o interessante é que esse complexo do tabernáculo ele se divide em 3 partes, que é o pátio exterior, o lugar santo e o santo dos santos. São 3 partes. E a gente pode fazer uma comparação com o nosso ser. Né? Que os crentes eles têm 3 partes. Eles têm o corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Então, o lugar santo simboliza a alma. A alma. Então, somente o Espírito Santo é que deve iluminar a nossa alma. Né? Isso aqui está simbolizado ali. Mas eu vou falar logo um pouco mais sobre isso. E tem o interessante também, o altar, um pequeno altar do incenso. Altar do incenso. Deixa eu ver como é que chama isso aqui. O altar do incenso. Ó, usei a palavra certa. O altar do incenso, que ficava bem na frente do véu. Bem na frente do véu. Que o véu que separava, né? Separava o lugar santo do lugar santíssimo. Isso também tem um símbolo que eu vou falar logo. Só que esses 3 objetos, eles têm todos eles uma característica em comum. Que era que eles precisavam ser gepflegt. Esqueci. A comunhão, a luz do Espírito Santo, Isso. o candelabro, e agora falta o altar do incenso. Isso, eu vou falar logo, tá? Eu vou falar logo mais sobre todos eles. Isso foi só uma pequena introdução. Mas aqui eu quero falar sobre algo que eles têm em comum, que esses 3 móveis têm em comum, que eles necessitavam de zelo. Zelo quer dizer zelo, ou seja, o candelabro, né? O candelabro só funcionava se colocasse todos os dias azeite lá dentro e também eu esqueço as palavras já em português. O pavio, né? Ele ia queimando. Então o pavio ele tinha que ser cortado porque na ponta ele ficava preto, né? Você sabe como é que são as velas, né? Elas ficam com aquela pontinha preta. E assim aquela lâmpada, né? Ele tinha as lâmpadas, então tinha que ser colocado o óleo e tinha que ser cortado o pavio. Então tinha ali um apetrecho para colocar o óleo e tinha também a tesoura para cortar o pavio. Isso tinha que ser feito com frequência. A mesma coisa, a mesa com os pães. Esses pães, eles, logicamente, depois de um tempo, eles iriam apodrecer, eles iriam ficar cheios de fungos, né? Iriam, como é que chama em português? Mofar, né? Mofar, eles iam mofar. Então, eles tinham que ser também trocados. Toda semana, eles eram trocados, esses 12 pães. E o altar do incenso. Então, o incenso, ele queimava, né? Queimava. Então, ele tinha que ser de tempos em tempos, acho que todos os dias, tinha que ser colocado novo incenso ali, né? Então, esses 3 móveis têm essa característica em comum. Eles têm que ser zelados. Tinha que ser feito um trabalho em cima deles para que eles tivessem a ação deles, o significado deles. Já não é como a Arca da Aliança. A Arca da Aliança não, ela não precisava ser zelada. Ela estava lá o tempo inteiro lá com os seus objetos dentro dela, né? Com o seu propiciatório e tudo, não necessitava de zelo. Mas esses 3 móveis do lugar santo, precisavam ser zelados. Isso é uma simbologia bem importante para a nossa vida. Quer dizer, a nossa alma tem que ser zelada. A nossa salvação, a nossa vida espiritual, ela decai se a gente não zelar por ela, né? Se a gente não zelar, se a gente não
não estiver repondo os pães, se a gente não estiver repondo o óleo, se não estiver repondo o incenso. O que é o incenso? A oração. O incenso simboliza a oração. Ok, vamos passar então para os símbolos do candelabro. O candelabro simboliza o quê? Não, calma lá. Errei. Pulei uma coisa sem querer. Vamos começar pela mesa dos pães, que era feita de madeira de acácia, né? Madeira de acácia. Então, somente os sacerdotes podiam comer deste pão, né? Somente os sacerdotes. O que significa isso? Que somente pessoas que são crentes em Cristo é que se alimentam de Jesus. Que Jesus é o nosso pão e somente crentes em Cristo se alimentam dele. Quer dizer, pessoas incrédulas precisam ser evangelizadas, mas elas não se alimentam de Jesus. Esse é o símbolo. Glória a Deus. Irmãs, orem ali para Jesus mandar pessoas para traduzir esse material, porque aqui eu tenho uma série de versículos bíblicos que fundamentam tudo isso que eu estou falando, né? Que são os versículos onde que no Novo Testamento e no Velho Testamento falam dessas coisas, né? Só que eu não tenho... se eu for citar todos os versículos, isso seria muito chato, né? Então, eu estou citando só os mais essenciais. Vamos ler Lucas 22, 30. Você não faria lá um cafezinho para mim, descafeinado? Café é melhor. Tem uma colherzinha de mel. Lucas 22, 30. Isso, Lucas 22, 30. Achei. Glória a Deus. Para que comais e bebais a minha mesa, meu reino, e vos Cristo de nós, julgando as 12 tribos de Israel. Então, aí fala do quê? Comer na mesa de Cristo é a gente ter comunhão com Ele. É isso que a gente tem agora, comunhão com Ele e a honra, né, de estar sentado na mesa de Jesus. Isso também era um símbolo de honra, sentar na mesa de uma pessoa importante. Comer e beber comer e beber daquilo que Jesus vai colocar na mesa significa que Ele cuida de nós, que Ele nos sustenta, Ele é o nosso provedor, né? Ele é o nosso provedor. Então tudo isso está simbolizado nessa mesa dos pães da proposição, que está do lado direito, para quem entra lá do lado direito. Quem entra do lado esquerdo, agora vamos para o candelabro. Vamos para o candelabro de ouro. É a única peça, então, que foi feita de ouro. Exatamente, né? De ouro puro. Inclusive, qual a quantidade de ouro que foi necessária para fazer esse candelabro, né? Era um talento de ouro. E um talento, naquela época, eram cerca de 30 quilos. Isso variava também porque, né, a história bíblica ela abrange um período de mais de 1000 anos. Então, nesse período,
algumas coisas variavam também. Então, por exemplo, o quanto que vale um talento variava. Em certas épocas valia 25 quilos, em outras épocas até 35 quilos. Mas e nessa faixa, numa média de 30 quilos de ouro, foi necessário para fazer este candelabro com seus 7 braços, né? Com seus 7 braços, com seus 7, com as 7 lâmpadas. E em Apocalipse, a gente sabe que essas lâmpadas desse candelabro simbolizam as igrejas. Cada lâmpada simbolizou uma igreja. Ou seja, o candelabro simbolizou a igreja de Jesus no mundo todo. E isso simboliza o quê? Isso simboliza o quê? Uma igreja é uma lâmpada. A igreja é uma lâmpada. A igreja é um lugar especial onde o Espírito Santo ilumina as pessoas. Existem pessoas que dizem, eu não preciso ir na igreja, eu oro em casa, né? Mas temos que enfatizar isso, que a igreja é um lugar especial. A igreja é simbolizada aqui e é um lugar que sempre foi valorizado no Novo Testamento. As reuniões, o ajuntamento, quando os crentes se reuniam, isso sempre foi muito valorizado. Mesmo que a comunhão que a gente tem com Deus, ela é pessoal, ela é direta, mas se reunir sempre foi muito valorizado no Novo Testamento. Por quê? Porque ali o Espírito Santo se manifesta de uma maneira especial e as pessoas são iluminadas com mais força, né, devido a uma quantidade maior de pessoas que estão ali orando e tal. Tá. Aleluia. E o terceiro móvel do lugar santo é o altar do incenso. Altar do incenso. Feito também de madeira de acácia, coberto de ouro. Recoberto de ouro. Estava bem no meio, na frente, como já citei, na frente do véu. Quer dizer, véu, quando eu falo véu, estou falando de uma cortina bem grandona, né? Nesse caso, uma cortina bem grandona. Não sei como é que eu poderia chamar isso em português. Uma cortina bem grande e grossa, né? Parecia bem grosso, né? Porque tudo, quer dizer, não sei se seria ele. Então, ficava ali na frente. Ficava ali na frente e isso tinha um motivo. Esse véu, ele simbolizava o quê? Ele simbolizava a inalcançabilidade de Deus, tá? Uma palavra bem grande, inalcançabilidade. Quer dizer que Deus é difícil de alcançar, ou impossível de alcançar. Esse véu, ele fechava a entrada do Santo dos Santos. Ele impedia as pessoas, os sacerdotes, de entrar no Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote que podia entrar no Santo dos Santos. Então, o sumo sacerdote é quem? É Jesus, tá? E quem são os sacerdotes? Somos nós. Então, antigamente, só o sumo sacerdote, somente uma vez por ano, é que entrava no Santo dos Santos. Os sacerdotes não podiam entrar no Santo dos Santos. Então, simboliza o quê? Que as pessoas não podiam entrar, quer dizer, nós não poderíamos entrar no Santo dos Santos. Mas o que aconteceu quando Jesus morreu? O véu se rasgou. Né? O véu se rasgou. E aí é que nós tivemos acesso ao Santo dos Santos. A gente fica emocionada com isso, tão maravilhoso. E a gente não tinha oportunidade de ter algo assim muito maravilhoso.
Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado que as irmãs sempre oram por nós aqui, porque tudo isso também é uma iluminação de Deus. Elaborar esse material exigiu muita oração, pensar muito, porque existem muitos materiais que falam, né? Mas muitos falam de modo muito intelectualizado, de modo muito entre muitos detalhes complicados e sem importância. Então, ali eu peguei só o que realmente tem um significado mais direto para nós. E graças a Deus que Deus me ajudou a fazer isso. E graças às irmãs que estão orando pela obra aqui na Alemanha. Vendo isso, cada dia vai estar crescendo e esse material vai ser traduzido, vai ser uma bênção para muitas vidas. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, esse altar do incenso estava na frente desta cortina, deste véu. E esse altar do incenso, ele simboliza o que? A oração, as orações, né? Isso está lá em Apocalipse, fala sobre isso, que esse altar simboliza as orações. E teve uma vez que 2 filhos de Arão fizeram o quê? Eles foram acender este altar de incenso com um fogo estranho. Quer dizer, eles fizeram alguma coisa errada. A Bíblia não fala exatamente o que foi que eles fizeram, mas a gente presume que eles talvez pegaram um fogo, uma brasa lá na casa deles e trouxeram ali, por algum motivo. Eles não pegaram o fogo do incensário, mas, enfim, fizeram alguma coisa contrário ao que havia sido determinado por Deus e acenderam aquele altar de incenso, e aí eles foram castigados com a morte imediata. Eles morreram ali na hora mesmo, como vamos dizer assim, como se fosse um raio que caísse ali e matou eles ali. Então Deus, isso simboliza o quê? Que Deus não se agrada das orações humanas, porque o fogo santo, ele é o quê? É o Espírito Santo que nos ensina a orar. Porque está escrito que nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo ora por nós. Ou seja, ele nos ensina. Então, existem pessoas religiosas que querem orar. Ou seja, elas fabricam orações mentais. Elas criam as orações no cérebro delas. E palestram essas orações para Deus, como se elas estivessem fazendo uma palestra para Deus, né? Querendo ensinar a Deus alguma coisa, ou querendo como se fosse um discurso feito para Deus. Então isso são orações humanas, orações da carne, que não agradam a Deus. As orações que agradam a Deus são aquelas orações que Ele próprio nos inspira a fazer. E por isso também, assim a gente entende aquele versículo de Jesus que diz assim: tudo que me pedirdes em oração, crendo, recebereis. Por quê? Jesus está falando da oração espiritual. E muitos acham que uma oração carnal vai trazer resultado, vai trazer os milagres de Deus. Não, só a oração espiritual é que vai trazer a resposta e tudo o que a gente pedir. É isso que Jesus se refere, né? Aleluia. Estamos aprendendo hoje muito. Hoje é um grande passo na nossa vida. Tudo aqui. Que bom, irmãs. Glória a Deus. Interessante que o incenso, ele também tinha que ter uma composição. Deus determinou que o incenso deveria ser feito de 4 tipos de coisas. 4 elementos que eram misturadas. 4 elementos. Pelo que eu estou lembrado aqui, eu estou contando aqui, não tá batendo os 4, mas
Eu tinha contado, tinha dado 4. 4 coisas. Aqui no alemão é Harz, Räucherklaue und Galbanum, wohlriechendes Gewürz und rein Weihrauch. Enfim, 4 partes, mas não importa. O ponto é o quê? Que Deus exigia que o incenso fosse desses materiais. Deus não aceitava no altar do incenso outro tipo de incenso. Isso nos ensina o quê? Que a oração ela tem que ser composta dos diferentes materiais que uma oração pode se compor. Se nós olharmos, por exemplo, na oração do Pai Nosso, onde que Jesus ensina sobre a oração, a gente vê o quê? A gente vê esses elementos. Quais são esses elementos? É a gratidão, o pedido, a intercessão e a adoração. Né? Agradecer, pedir, interceder e adorar. Né? São os 4 elementos da oração. Pastor, então tem certos tipos de oração que não tem esses 4 elementos? O Senhor não recebe? Não, é um ensino para nós, né, irmã? Deus recebe toda a oração. Deus recebe até a oração dos ímpios. Mas a questão é um ensino para a gente ultrapassar a oração, como é que eu vou dizer? A gente crescer na oração, porque a tendência da gente é o quê? A tendência da gente, ou das pessoas, né? É da nossa carne. Da nossa carne a tendência é o quê? Só pedir, né? Pedir. É o que a maioria pensa. Quando se fala em oração, pensa no quê? Pedir coisas para Deus. Mas não é só isso. Tem também o que? Agradecer. Agradecer né, ainda é um pouquinho egoísta, né? Porque a gente agradece coisas que Deus dá para a gente, né? Senhor, obrigado que tu me dás saúde, obrigado que tu me dás a família, obrigado que tu me dás dinheiro, obrigado que tu me dás né, a roupa. Quer dizer, é um pouquinho egoísta, né? Porque a gente está agradecendo algo que Deus deu para nós, né? Pedir, logicamente, já é bem egoísta, né? A gente está pensando bem em si mesmo. Aí agradecer já é também um pouquinho egoísta. Por isso é importante a gente passar para o próximo passo, que é o que? A intercessão, porque daí a gente já sai de nós mesmos. A gente começa a pensar nos outros, né? Pensar em outras pessoas, orar por outros. Aí a gente não ganha nada, E isso que é o divino da oração, porque Deus não ganha nada em nos salvar, em nos abençoar. E quando a gente faz coisas sem esperar nada em troca, a gente se torna mais semelhante a Deus. Porque tudo que Deus fez foi sem esperar nada em troca. Né? Nada que a gente possa fazer pode pagar alguma coisa que Deus faz por nós. E assim nós também temos que agir com nossos semelhantes, não esperar coisas em troca. E por isso a gente deve fazer muita intercessão. E o último ponto, a adoração, que também é isso. Adoração é um tipo de agradecimento, só que é um agradecimento que não agradece por coisas que Deus deu pra gente, mas simplesmente isso, agradece a Deus pelo que Ele é. Né? Isso é adorar. Adorar é louvar a Deus pelo que Ele é e também fazer aqueles sacrifícios espirituais que eu falei antes, de se entregar para Deus, quer dizer, entregar a vida para Deus, entregar os nossos planos para Deus, entregar tudo que nós temos e somos, entregar para Deus. Isso é a adoração. A gente faz com os lábios, a gente entrega tudo para Deus. Isso é a adoração. Então, né, Jesus, quando ensinou o Pai Nosso, ele ensinou muito sobre a adoração, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, né? Seja feita a tua vontade. E aí tem uma palavra que diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quer dizer,
das sete petições, vamos dizer assim, como é que se fala, das 7 frases do Pai Nosso, somente uma que fala que é egoísta, vamos dizer assim, egoísta num bom sentido, que é pensando em si mesmos, pensando em nós mesmos. Então Jesus não proíbe a gente de pedir algo para si mesmos, mas ele ensina que mais importante é a gente pedir coisas para as outras pessoas e para Deus, quer dizer, louvar a Deus, agradecer, adorar e interceder pelas outras pessoas. Né? Isso que diz, venha o teu reino, significa pedir que mais pessoas venham aceitar Jesus, né? Seja feita a tua vontade, que mais pessoas venham a obedecer a Jesus. Então, que a nossa oração é um ensino para nós pensarmos sobre o modo como nós oramos. Que espécie de assuntos a gente escolhe. Só que, claro, isso a gente deve orar para o Espírito Santo nos mostrar, né? Mostrar quais os assuntos a gente deve orar. Então, quando a gente começa a orar e percebe que está muito na carne, a gente tem que pedir para o Espírito Santo nos iluminar, para a gente saber por quem interceder. Isso também é importante, porque né, o mundo ele tem bilhões de pessoas e a maioria delas está precisando bem bastante de oração. E como nós não podemos fazer isso, nós temos que pedir para Deus nos mostrar quais são as pessoas que Ele quer pelos quais a gente ore. Né? E tem pessoas também que estão rebeldes ou estão em pecado. Então, não é muito legal a gente pedir que Deus abençoe essas pessoas. Eu costumo orar assim, eu falo, Deus toque essas pessoas. Toque, quer dizer que Deus faça alguma coisa na vida dessas pessoas. Né? Mas Deus não abençoa o pecado, porque Deus quer que as pessoas se arrependam. Então, às vezes, o toque de Deus significa que vem problemas para aquelas pessoas. Esse é o modo de Deus abençoar as pessoas rebeldes. É que eles recebem, né, dificuldades exatamente para que elas se lembrem de Deus, se arrependam e voltem. Né? Então a gente tem que ser muito sensível ao Espírito Santo até quando a gente ora. Né? Glória a Deus. Aleluia.